juntos na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Luiz Carlos e bem-vindo ao nosso seminário teológico Hatanak. E você está fazendo parte agora, assistindo a primeira videoaula sobre teologia sistemática. Espero que vocês gostem. Vocês já estão recebendo também o material escrito, em PDF. Vocês podem acompanhar, ok? Teologia sistemática. O que significa vamos definir primeiro o que significa teologia. A teologia, ela tem o significado de junção de duas palavras gregas: tel, que significa Deus, e logosologia, que significa palavra, a fala ou expressão. Então, de Deus, Então, teologia significa o estudo sobre a palavra, que é a Bíblia, a fala, que é o próprio Jesus, Quando Jesus ele se fez carne, então também o estudo sobre Jesus, ou seja, a própria palavra viva, a fala viva, e sobre a expressão, é tudo aquilo que Deus ele vem se deixando, se expressando, se revelando através da palavra dele, ok? Então isso é a definição de teologia. Teologia é o estudo sobre a palavra, a expressão, e a própria fala de Deus. O que significa teologia sistemática? Amados, Deus ele se expressa de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que não teria como nós estudarmos sobre ele se não fosse de uma forma organizada. Então, teologia sistemática significa o estudo de uma forma organizada da verdade de Deus, da expressão de Deus e da fala de Deus, É de uma forma organizada, porque os seus feitos, a sua expressão, a sua revelação, ela é tão grande na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo, na presença da própria revelação de Deus através da Bíblia, das Escrituras Sagradas, e isso faz com que nós estudemos de uma forma organizada, sobre Deus. Isso significa teologia sistemática, Existem aqui algumas definições, eu vou ler para você, de alguns pensadores, de alguns teólogos também, sobre teologia sistemática. Primeiro tem o Schaffer, uma ciência que segue um esquema ou uma ordem humana de desenvolvimento doutrinário e que tem o propósito de incorporar no seu sistema a verdade a respeito de Deus e o seu universo a partir de toda e qualquer fonte. Outro de Schaffer, teologia sistemática pode ser definida como uma coleção cientificamente arrumada, comparada, exibida e defendida de todos os fatos, de toda e qualquer fonte referente a Deus, às suas obras. Ela é temática, porque segue uma forma de tese humanamente idealizada e representa e verifica a vontade como verdade. Alexander é a ciência de Deus, um resumo da verdade religiosa cientificamente arranjada ou uma coleção filosófica de todos os conhecimentos religiosos. Hoje, a teologia sistemática tem por objetivo sistematizar os fatos da Bíblia e averiguar os princípios ou verdades gerais que tais fatos envolvem. Strong é a ciência de Deus e dos relacionamentos de Deus com o universo. Thomas, a ciência é a expressão técnica das leis da natureza, a teologia é a expressão técnica da revelação de Deus. Faz parte da teologia examinar todos os fatos espirituais da revelação, calcular o seu valor e arranjar-nos em um corpo de ensinamento. A doutrina, assim, corresponde à generalização da ciência. Shedd, uma ciência que se preocupa com o infinito e o finito, com Deus e com o universo, o material, portanto, que abrange, é mais vasto do que qualquer outra ciência, também é mais necessária de todas as ciências. Algumas definições inadequadas. Para definir a teologia foram empregados alguns termos enganadores e injustificados. Já se declarou que ela é uma ciência da religião, mas o termo religião de maneira nenhuma é um sinônimo de pessoa de Deus e de toda a sua obra. A teologia sistemática também tem sido definida como um arranjo ordeiro da doutrina cristã, mas como o cristianismo representa apenas uma
simples fração de todo o campo da verdade relativo à pessoa de Deus e o seu universo, essa definição é inadequada. Ou seja, a teologia, né, sistemática, ela tem que falar sobre toda a grandiosidade de Deus, não sobre uma religião, né, ou então apenas sobre o cristianismo, não. É todo o contexto de estudo sobre, como nós falamos, Deus, né, sobre toda a sua obra, sua revelação, sobre toda a sua palavra. Então, Espírito Santo, Deus, né, como Deus Pai, como o próprio Jesus Cristo, que é a palavra viva, né? Então, teologia sistemática significa isso. E nós lemos alguns textos, algumas definições inadequadas, tá? Teologia natural. Outras teologias. Estuda fatos que referem a Deus, seu universo, que se encontra revelado na natureza. A própria representação, né, de Deus através da natureza. Sobre as árvores, né, os rios, né, o mar, a grandiosidade, né, de Deus. Teologia exegética. Estuda o texto sagrado e assuntos relacionados através dos estudos da língua original, na arqueologia bíblica, na hermenêutica bíblica e na teologia bíblica. Tudo isso nós vamos falar detalhadamente sobre exegética, sobre hermenêutica, né, e sobre teologia bíblica. Teologia bíblica investiga a verdade de Deus e o seu universo no seu desenvolvimento divinamente ordenado e no seu ambiente histórico, conforme apresentado nos diversos livros da Bíblia. A teologia bíblica é a exposição do conteúdo doutrinário e ético da Bíblia, conforme originalmente revelada. A teologia bíblica extrai o seu material exclusivamente da Bíblia, ou seja, um estudo mais detalhado da Bíblia, levando em consideração fatos históricos, né, a situação, onde ocorreu, o período que ocorreu. Então, isso é teologia bíblica, tá? Teologia histórica considera o desenvolvimento histórico da doutrina, mas também investiga as variações sectárias e heréticas da verdade. Ela abrange história bíblica, história da igreja, história das missões, história da doutrina, história dos credos e confissões. Aqui já é mais detalhado a parte histórica, né? Levando em consideração as missões, história da igreja, todo o que aconteceu no período, né? Que vem acontecendo como a igreja. Não é uma questão de revelação, mas fato que já aconteceu, tá? Fatos que já aconteceram com o crescimento e o desenvolvimento da igreja durante esse período, tá? Então é uma coisa mais histórica mesmo. Teologia dogmática é a sistematização e defesa das doutrinas expressas no símbolo da igreja. Assim temos dogmática cristã, né, como a exposição e defesa da teologia dogmática. É o estudo e defesa das doutrinas expressas no símbolo da igreja. Alguns confundem com teologia sistemática. Teologia sistemática, como nós falamos, é estudo sobre Deus, revelação sobre a palavra viva, né, a expressão de Deus. Já a teologia dogmática, ela defende de uma forma o símbolo da igreja, em específico. É todo estudo bíblico, é claro, mas de acordo com os dogmas da igreja, ou seja, as defesas da igreja de acordo com a sua denominação. Tá? Então nós vamos falar detalhadamente sobre isso. Tá? Teologia prática trata da aplicação da verdade ao coração do homem. Né? Então nós vamos estudar a teologia, e a teologia prática é você já implantar isso, né, nessa verdade na vida, né, do homem, de tudo aquilo que você aprendeu. Então, teologia prática, né, é a aplicação da verdade, tudo aquilo que você aprendeu, que você crê, né, na sua teologia, ou seja, na tua vida, ou seja, no coração do homem. Tá? Para edificação, educação, aprimoramento dos serviços dos homens. Ela abrange o curso de homilética, administração da igreja, liturgia e educação cristã e missões. Amados, essa é a primeira aula, né? Um esboço sobre a teologia sistemática. Esse vídeo, essa videoaula já está no nosso canal, né? na nossa sala, juntamente com o material lá que você pode acompanhar. Você pode imprimir, você pode acompanhar também, né? E qualquer dúvida você pode tirar, pode perguntar para nós no grupo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que vocês gostem e vocês puderem aí convidar as pessoas para fazerem parte também do nosso seminário teológico, né? Um seminário teológico avançado, né? O Atanak. Amém?
Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus.